Esquecimento, teimosia ou doença? É o tema da live de hoje. Vamos estar juntos aqui na próxima hora para falar sobre esse tema que cada vez mais tem trazido problemas para as famílias, para os pacientes. Então eu vou estar aqui nessas próximas horas para tirar suas dúvidas, para conversar com você e esclarecer tudo que você quiser. Vou entregar tudo hoje. Prometo que não vou deixar nenhuma dúvida passar, tá bom? Então todo mundo aí que quiser participar, que quiser perguntar, já pode começar a preparar aí as perguntas que daqui a pouco eu vou abrir para vocês, tá bom? Boa noite, Luzia, Consuelo, Hélida, obrigado pela presença. Rosana também está entrando agora, obrigado aí pela presença. Muito legal ter a participação de todos vocês. Esse é um tema que cada vez mais traz dúvidas, né? Mas será que é demência ou será que é Alzheimer? É uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Tem cura, não tem cura? Tem prevenção ou não? E tudo isso preocupa tanto as pessoas da família. Muita gente se pergunta, mas eu tenho um familiar que tem, meu pai e minha mãe têm Alzheimer, será que eu posso ter também? Então vejam quantas dúvidas que surgem no meu consultório diariamente. Por falar nisso, estou no novo consultório, aqui na Vila Leopoldina, no mesmo prédio que vocês já estão acostumados a passar, mas agora eu mudei de sala, estou na sala 107, então vai ser um prazer receber vocês lá no novo espaço. Em breve eu vou mostrar mais fotos, vou mostrar o ambiente, a gente vai fazer a inauguração semana que vem, a inauguração oficial, né? Mas eu já estou atendendo lá. E também fazendo muito atendimento online, muita visita domiciliar, justamente para poder ajudar as famílias nesse tema, esclarecer essas dúvidas e ajudar muitas vezes no controle de sintomas, no próprio diagnóstico, como se portar diante desses pacientes. Boa noite aqui, ó, o Marco, meu xará, a Sônia, boa noite. Maria Cecília, boa noite. Renato, obrigado desde já a todos aí pela presença e pela participação. Reni, boa noite, Reni. Obrigado aí pela participação também. Bom, então vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou começar aqui colocando algumas coisas para vocês, né? É isso mesmo, Marco Aurélio, xará na íntegra. É isso aí, tá escrevendo aqui. Um filho de uma paciente minha. Obrigado aí pela presença. Bom, gente, então vamos lá. É um tema árduo, né? Um tema difícil e, por que não dizer, espinhoso, esse tema da demência. É muito difícil, né? As famílias que lidam com esse problema, convivem com pessoas que têm demência, não é fácil. Não é fácil, não vamos aqui romantizar o assunto, dizer que é assim mesmo, que é só mudar o foco, né? Que nem a gente às vezes fala, eu mesmo falo, oriento isso para as famílias, eu sei que nem sempre as soluções são fáceis. Mas vamos aqui procurar, a informação é sempre o melhor caminho, né? Duas coisas são importantes sempre em situações complexas. Uma é a gente ter informação e a outra é a gente ter um profissional para nos ajudar. Em qualquer área, gente, não é só na medicina. Você ter um bom advogado, você ter um médico de confiança, você ter um professor particular que te ajuda em determinadas matérias, você vai viajar, alguém que te ensina inglês. Então, é sempre importante a gente ter alguém em quem confiar quando a gente precisa, né, estar em determinadas situações. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre o que é demência. Então, a gente fala demência, né? Mas eu escuto muito
esse comentário de, doutor, mas as pessoas às vezes já chegam falando assim, o meu familiar ele tem um pouco de demência, mas não é Alzheimer, tá? Não chega a ser Alzheimer. E outros às vezes falam ao contrário, olha, ele tem um pouco de Alzheimer, mas não é demência. Faz sentido esse comentário? Já vou dizendo que não faz sentido, tá? E eu vou explicar aqui o porquê. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é a demência, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e tá aberto aí para as dúvidas de vocês. Bom, o que é demência, né? A demência ela não é uma doença única, é aquilo que a gente chama de uma síndrome. Por quê? Porque você tem vários sintomas, você tem um conjunto de situações que acontecem. Então você tem alteração da memória, do raciocínio, da linguagem e das capacidades de realizar atividades do dia a dia. Por exemplo, fazer uma compra, usar o telefone, pegar um transporte público ou um Uber, um táxi que seja. Então é um conjunto de coisas. Tá bom. Então se é um conjunto, mas não é só quando a pessoa fica repetitiva, quando ela lembra do passado, mas esquece do presente. Sim, isso são indicadores, isso tudo são indicadores de que fazem parte do diagnóstico da demência, mas é um conjunto de coisas. Então, como que a gente faz para saber? Como que a gente chega nesse diagnóstico? A primeira coisa é procurar um profissional. Você procurar um médico para... começou a ter esses esquecimentos. O esquecimento ele é normal da idade? Não é. Não é normal. Então, se isso está começando a ficar frequente, os esquecimentos no seu familiar, isso não é normal. Uma coisa é você esqueceu onde está a chave do carro, mas dali a pouco você vai e lembra. Você esqueceu o nome do artista da novela que você está assistindo, mas depois você lembra. Agora, quando isso começa a você realmente não lembrar mais, ou quando isso começa a ser muito frequente, é importante buscar ajuda. Procure avaliação médica, porque pode ser um início, sim, de um quadro demencial. Então, o primeiro ponto é esse, já fica aí a primeira dica. Começou a ter alteração de memória, começou a ter queixa, começou a ficar muito evidente as repetições, a falta de assunto, aqueles assuntos repetitivos, principalmente para coisas do dia a dia, procure ajuda. O que nós vamos fazer na consulta? Como é que eu abordo isso na consulta? Então a gente vai ter uma conversa e eu vou entender o que seu familiar está esquecendo, o quanto isso é relevante ou não. Isso não é um achômetro, isso tem critérios para a gente avaliar. Então, por exemplo, a gente vai avaliar essas capacidades, 9, 10 itens aí, que essa pessoa está perdendo a capacidade, por exemplo, de tomar os remédios sozinha, de usar um telefone, de preparar alguma coisa para ela mesma comer. Isso é importante a gente avaliar. A Mércia está entrando aqui também. Mércia, Marisa, boa noite. Boa noite, obrigado pela presença. Então a pessoa está perdendo essa capacidade? Importante. Bom, agora, será que essa perda dessa capacidade está relacionada, por exemplo, com uma infecção urinária? Será que está relacionado com uma alteração da tireoide? A tireoide não está funcionando direito, aquilo que a gente chama de hipotireoidismo? Será que não é uma falta de vitamina B12? Porque isso tudo são situações reversíveis, ou seja, isso não é demência. Isso não é demência. Isso é uma falta de vitamina, é a
tireoide que não está funcionando. Então é muito importante a gente entender a queixa e começar a fazer essa avaliação. Então a gente tem que pedir exame de sangue, exame de urina, uma ressonância magnética, por exemplo, para saber se isso não é algo que seja reversível, tá? Então isso é importante a gente ter esse tipo de avaliação. E aí, vamos aguardar esses exames, vamos ver como é que isso vem, né? Eu costumo dizer, entendam o que eu quero dizer, né? Eu costumo dizer que nessas situações talvez seja a única situação, viu? Helena Cunha, quem mais está aqui? Ó, Rita, Dona Dirce também entrando aqui. Então é importante, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, talvez essa seja a única situação que eu peço exames e que eu fico chateado quando os exames vêm normais. Porque se eles estão normais, a gente fica mais próximo disso ser realmente um diagnóstico de demência. Porque eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho como colocar a culpa na infecção. Eu não tenho como colocar a culpa, às vezes, num aumento de pressão na cabeça, por alguma razão. Então, fica mais provável de que esse diagnóstico realmente seja de demência. Então, é triste, né? Mas aí, assim, a gente fez essa avaliação. Aí o que a gente tem que fazer na sequência? Fazer testes, né? Fazer testes de memória. Como aconteceu hoje na consulta. Eu estava lá no meu consultório e veio um paciente com seu familiar para eu fazer os testes de memória nele. Então são testes também que grande parte a gente consegue aplicar no próprio consultório. E aí, se esses testes eles vêm alterado também, a gente junta a alteração do teste de memória com a alteração, com a perda de capacidade de tomar um remédio, de preparar uma comida, de fazer uma atividade doméstica. A gente junta tudo isso, a gente chama de síndrome demencial. Quando a pessoa tem só o teste de memória alterado, mas não perdeu as capacidades, a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Pode ser vamos dizer assim, um passo anterior à demência? Pode, é verdade. Não significa que realmente vai evoluir ou não, mas é uma possibilidade, tá? Então aqui é um pouco sobre como a gente chega nesse diagnóstico de demência. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir colocando aqui. Judite, Rita, todo mundo aqui que entrou. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar. Então é isso que é demência. Por isso que quando as pessoas falam assim para mim, doutor, mas ele só tem um pouquinho de demência, mas não é Alzheimer. Aí é que está um erro. Aí é que eu quero que vocês prestem atenção agora. Eu acabei de falar, a gente chama de uma síndrome demencial, demência, né? E dentro dos tipos de demência, a gente pode chamar de Alzheimer, de demência vascular, demência frontotemporal. Vocês já devem ter ouvido todos esses nomes, né? É mais ou menos, sabe quando a gente fala assim, a pessoa tem diabetes? Mas é diabetes tipo 1 ou tipo 2? Vamos comprar Gillette. Mas Gillette é lâmina de barbear, né? Então você tem a lâmina de barbear, você tem da Gillette, você tem Presto Barba, você tem Bic, você tem um monte de outras marcas hoje. Então, é isso. Quando a gente fala demência ou Alzheimer, é a mesma coisa, gente. Isso é importante vocês entenderem que não tem diferença entre uma coisa e outra, tá? É o mesmo problema. Nós estamos falando da mesma situação.
Então, tem Alzheimer? É um tipo de demência, tá? Isso vem sempre com muita frequência, esse comentário. Essa dúvida, ela realmente está sempre aparecendo. E eu acho que é importante a gente entender, né? Quando a gente entende com aquilo que a gente está lidando, fica mais fácil para a gente poder enfrentar o problema, poder buscar os caminhos, as soluções, tá? Eu falo muito disso, eu tenho meu e-book que eu publiquei também. Se alguém quiser saber um pouco mais disso, é só escrever nos comentários aí, manda direto para mim. Escreve lá e-book, que eu mando o link do e-book para vocês, tá bom? Ele está disponível, está à venda numa plataforma. Eu mando para vocês o link desse e-book, tá? Custa R$10. É um complemento para mais quem quiser saber um pouquinho mais. Tem algumas histórias de pacientes, histórias reais de pacientes que eu já atendi, que me contaram coisas. Então é importante a gente às vezes se acostumar com isso, tá bom? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Bom, tô vendo que tá aparecendo umas perguntas aqui, ó. A Rose. Boa noite, Rose. Doutor, na ressonância magnética de crânio é possível detectar a demência? Excelente pergunta. Já vou te responder. Doutor, isso é hereditário ou não necessariamente? Tem uma idade que já sabemos que estamos livres de ter? Ó, tô gostando das perguntas aqui, então eu vou começar a responder, tá? Bacana, gente. Excelente as perguntas, as dúvidas de vocês. Vamos esclarecer uma por uma. A ressonância magnética de crânio é possível detectar demência? O que é ressonância? É aquele exame que você deita e entra naquela máquina e ele vai mostrar o seu cérebro. Parecido com a tomografia, né? Então, é possível detectar a demência? Veja, na ressonância magnética não vai vir escrito. Tem essas alterações e por causa dessas alterações a pessoa tem demência. Não. São duas coisas aqui que é importante explicar. A primeira é essa. Não vai vir escrito isso, tá? Porém, vem escrito uma série de alterações ali, muitas vezes, que elas são mais frequentes, mais comuns na pessoa que tem demência. Então, olha, se você tem esse tipo de alteração, é mais provável que o seu quadro seja mesmo de demência. Isso sim, tá bom? Alterações vasculares, gliose, microangiopatia que vocês veem lá, isso, dependendo do grau disso tudo, faz a gente ficar mais próximo do diagnóstico de demência, mas não vai vir escrito lá. E por que a ressonância magnética é importante? Para a gente ver esse tipo de alteração e também para afastar outros problemas. Existe um problema que é um aumento da pressão na cabeça. E aí isso é reversível. É muito importante porque a pessoa volta ao normal. Se você faz uma drenagem desse líquido que está em excesso, a pessoa volta ao normal. Não é legal isso? Por isso, gente, que é importante ter uma avaliação criteriosa. Por isso que é importante ter uma avaliação com cautela, com cuidado e abranger todos esses pontos. Não é só porque a pessoa teve alguns esquecimentos que você já sai falando que é demência, tá? Cuidado com isso. Então, porque demência é um diagnóstico que eu também costumo dizer, depois que você pôs um rótulo na testa de alguém dizendo que tem demência, não dá para voltar atrás. É que nem dizer que você conta para alguém que Papai Noel não existe. Não dá para falar, olha, eu me enganei, viu? Ele existe sim. Não tem como você voltar atrás. Por isso que a gente tem que ser feito com calma. Eu sei que às vezes não, né? Isso sempre gera muita ansiedade. Eu passei hoje, meu último paciente de hoje,
Eu sei que a família está numa expectativa muito grande do diagnóstico do paciente, se é Alzheimer, se não é. Só que é uma situação bem delicada e bem limítrofe a desse paciente. Então eu não posso simplesmente falar, olha, é ou não é. Tem mais, a gente tem que aprofundar o diagnóstico. Eu sei que isso causa ansiedade, eu sei que todo mundo busca uma resposta, mas a gente precisa ter critério, precisa fazer com calma. Então, a ressonância magnética é isso, tá? Ela serve para essas duas coisas, tanto para eu me aproximar mais do diagnóstico, como para me afastar dele com alguma coisa que às vezes é reversível. Doutor, isso é hereditário ou não necessariamente? Olha, Marco, meu xará aqui. Existe sim um componente hereditário. Eu não estaria mentindo para você, de repente para te agradar e falar não tem nenhum fator genético. Tem sim, tem um fator genético, mas veja, a gente costuma dizer em ciência que a genética ela carrega a arma e o seu modo de vida dispara o gatilho. Então você até pode ter uma arma carregada, você até pode ter uma genética, às vezes por causa de alguém na sua família que tenha demência, tá? Agora, se você tiver um estilo de vida diferente dessa pessoa, não fumar, controlar a pressão, diabetes, ter uma vida ativa, não ser sedentário, não ter problema de audição, usar aparelho se for necessário, se manter intelectualmente ativo. Se você fizer tudo isso, você diminui muito a chance. Você deixa os genes lá quietos. Por isso que assim, a arma está carregada, mas se você fizer essas coisas todas preventivas, você diminui a chance de ter demência, tá? Então, se você tiver um ritmo de vida diferente dessa pessoa que tem demência, você diminui a sua chance, tá bom? Até porque teve uma vez que uma situação trágica, né? Cômica, né? Se não fosse trágica, porque a paciente chegou assim para mim, chegou chorando, a filha falou assim, doutor, eu passei em um lugar que me falaram assim, olha, toma cuidado porque a sua mãe tem Alzheimer, então você pode ter também. Como assim toma cuidado? Né? Então, toma cuidado. Isso não é um conselho que você dá para alguém, toma cuidado. Se a pessoa tem um componente genético, você não tem que tomar cuidado, você tem que fazer a prevenção, você tem que ter um ritmo de vida saudável, né? Mas o que eu vou tomar cuidado como? Vou me esconder em algum lugar para não ter Alzheimer? Não é assim. Então a gente tem que ter muita prudência e cautela naquilo que a gente fala para as pessoas. Tem uma idade que já sabemos que estamos livres de ter? Não tem. Não tem. O Alzheimer, quanto mais a pessoa vai ficando mais velha, você aumenta a chance percentualmente de ter Alzheimer. Não significa que vai ter, volto a dizer, a mesma coisa da pergunta anterior. Não significa que porque a pessoa está mais velha que ela vai ter. Eu tive também pacientes de 100 anos, de 101 anos, de 99 anos, que eu atendi recentemente, uma senhora de 99 anos. Ela foi no meu consultório no dia do aniversário dela, que foi segunda agora. Ela foi lá, ela estava fazendo 99 anos naquele dia, foi comemorar comigo no consultório. Lúcida, totalmente lúcida, 99 anos. Mas estatisticamente, com o aumento da idade, pode aumentar a chance, tá? Eu tenho dúvidas sobre demência e Alzheimer, achava que eram diferentes. Então, Mércia, que eu expliquei no começo, vou contar aqui rapidinho de novo para você. Não, é a mesma coisa, tá? O Alzheimer, ele é um tipo de demência. Então, é como a gente fala assim, você tem diabetes, tipo 1 ou tipo 2. Você tem demência. Que tipo de demência? Demência de Alzheimer? Demência vascular? Demência frontotemporal? Tá?
Então você é que nem assim, um molho de tomate que você tem várias marcas, mas é tudo a mesma coisa, é o mesmo produto, vamos dizer assim, tá? Então, doutor, boa noite. Como saber que a demência é Alzheimer e não... Ah, sim, não, a pergunta é diferente aqui. Vamos lá. Doutor, como saber que é demência de Alzheimer e não outras? Como identificá-las? Ótima pergunta, ótima pergunta. Então, duas coisas aqui nessa sua pergunta. Primeiro, faz diferença eu saber se é demência de Alzheimer, se é demência vascular, se é demência por Parkinson? Faz diferença. Porque tem algumas sutilezas, tem algumas pequenas diferenças entre elas. Por exemplo, alguns remédios que é bom não usar num determinado tipo delas, um tipo de comportamento. Então, o que eu vou fazer diante dessa situação? Dá pra gente saber. Vou te dar um exemplo rápido. Vamos pegar aqui 2 tipos de demência, Alzheimer e demência vascular. Quem mais provavelmente tem risco de ter demência vascular de vasos sanguíneos? Ou seja, uma pessoa que teve, por exemplo, um AVC, um derrame, né? Teve uma isquemia no cérebro, parou de passar sangue ali. Ou um infarto no coração. Você teve um problema de circulação, então o sangue não vai para o cérebro como ele deveria. Então e a pessoa começa a desenvolver demência. É mais provável que seja demência vascular. Ah, mas qual a diferença? Os remédios não são os mesmos, doutor? É verdade. Todos os tipos de demência, a gente usa praticamente os mesmos tipos de remédio no tratamento. Você tem razão. A gente usa, os remédios, eles são os mesmos. Mas então por que é importante? Porque para não piorar essa demência, por exemplo, a vascular, eu preciso, além de dar os remédios, eu preciso tratar muito bem a diabetes, a pressão, o colesterol dessa pessoa. Preciso ver se ela está tomando AS. É muito importante, é fundamental isso. Tá? Agora, se for demência de Alzheimer, talvez não tenha esses outros fatores. A demência de Alzheimer é 85% dos casos. Então a gente vai usar determinados medicamentos para isso, tá? Há necessidade de testes neurológicos? Sim, com certeza. Para a gente fazer o diagnóstico, precisa sim ter os testes neurológicos, tá bom? Olha, várias perguntas, hein? Estou gostando de ver aqui. Sandra, boa noite. Ana também entrou. Laura, boa noite, gente. Obrigado aí também pela participação. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu tenho muitas dessas coisas resumidas no meu e-book, tá? Quem tiver interesse de ler um pouco mais ou de ter todas essas informações organizadas, tem o meu e-book à venda. É só escrever aí nos comentários do post da live, ou pode mandar uma mensagem direto para mim, que eu mando o link para vocês, tá bom? É um e-book que está na Hotmart, ele custa R$10, tem várias orientações. E para quem quiser saber mais ainda, tem familiares com Alzheimer, tem pessoas com alteração de comportamento, eu tenho uma aula também que está disponibilizada nessa plataforma e eu também passo o link para vocês. 40 minutos que tem muitas informações, troca de ideias com outras pessoas que passam por essas situações de demência, de pessoas com alteração de comportamento, que podem ajudar vocês. Tá? Só escreve lá, e-book ou aula, manda para mim, que eu mando o link para vocês. Tá joia? Isso aí, então, vamos lá, vamos ver aqui, tem mais perguntas chegando. Ó, eu falei que eu ia responder tudo, hein? Vamos lá, vou cumprir o que eu prometi. Tem exame de sangue que detecta demência no início? Sim, a gente não é que detecta demência no início, veja, não é... existem exames de sangue hoje
que o melhor ainda não é no sangue. Os exames melhores eles são colhidos no líquor. Vocês sabem o que é líquor? Líquor é aquele líquido que a gente tira da espinha, né? Popularmente falando. É aquele líquido que a gente tira da espinha. E você estuda esse líquido e ele já dá uns indicativos, ele tem alguns marcadores hoje que nos fazem nos aproximar mais também do diagnóstico da demência de Alzheimer. Então sim, a gente pode lançar a mão disso para detecção do exame. Esses exames eles são um pouco complicados ainda, eles não estão disponíveis em todos os laboratórios. Aliás, tem poucos laboratórios que fazem, eles ainda têm um custo muito alto, mas existe sim essa possibilidade. E nesse tipo de exame vem escrito, olha, é Alzheimer, é 99% de chance de ser Alzheimer. E no líquor ele é mais específico que no sangue. Mas respondendo sua pergunta, existe no sangue? Existe. O próprio laboratório, o Fleury, ele tem um tipo de exame que você detecta no sangue. Tá? E aqui, ó, gente, uma coisa muito, mas muito importante. Se você não sente nada, se não existe uma queixa, não é para fazer esse exame, tá? Isso é muito importante. Esse exame não é que nem um exame de colesterol, não é que nem um exame de diabetes, que você faz assim sem critério. Não adianta vir me pedir porque eu não vou fazer o pedido. A gente tem que ter ética, ter técnica na solicitação desse tipo de exame, tá? Isso, você tem que ter uma queixa, você tem que ter toda essa avaliação prévia que eu falei para pensar em solicitar esse exame. A gente precisa ter responsabilidade no que a gente está fazendo, tá bom? Ou vem mais ligado à depressão, à demência. Olha, um outro fator importantíssimo. Pessoas que me procuram diariamente, eu atendo no consultório, tem muitas consultas online ultimamente para falar sobre depressão. Então muita gente tem me procurado, às vezes até de outros estados, de outras cidades, porque muitas vezes tem a queixa de memória, mas também tem uma queixa de depressão, de ansiedade. E isso nos dias de hoje tem sido muito comum. Então, a depressão e a demência estão ligadas? Sim, estão ligadas. Não tratar depressão aumenta o risco de demência. Tá? Uma depressão mal tratada ou não diagnosticada é um fator de risco para a demência. Muito boa a sua pergunta, Marco. Muito boa. Tem suspeita de depressão, tem que tratar. Vamos lá, vamos ver aqui. Temos mais perguntas. Dona Ivaneide, boa noite. Dona Ivaneide, que estamos juntos aí na luta. Conte comigo, viu, Dona Ivaneide? Estamos juntos e conta comigo, tá? A gente se fala. Aqui também a Dona Simone, a Raíssa, a Carla também. A Carla que é mãe de médico, né? Mãe de futuro médico. Parabéns aí, Carla, pelo Enzo, que futuro médico que me acompanha às vezes em alguns pacientes e em breve deve estar junto comigo aí de novo. A gente trocou umas mensagens esses dias. Ele que vai ser com certeza um excelente médico também. Tem mais pergunta aqui, ó. Rose, após o diagnóstico confirmado de demência, existem medicações para pausar o avanço da doença? Vamos lá. Muito boa, Rose. Muito legal e oportuna a sua pergunta. Quando a gente faz o diagnóstico de demência, sempre fica aquilo, né? Mas e agora? O que vamos fazer com isso? O que é possível fazer? Tem muita coisa, gente, que é possível fazer. E aqui, até antes de responder essa sua pergunta, eu vou comentar uma outra coisa muito importante. Quero que vocês prestem atenção nisso, que é o seguinte.
volto a dizer, não vou romantizar aqui o diagnóstico de demência e nem a situação da demência, porque eu vou falar para vocês, eu tenho raiva da demência, eu não gosto da demência, eu tenho raiva. Por quê? Porque é um problema que faz as pessoas sofrerem muito, que as famílias sofrem muito, eu tenho raiva disso. Só que assim, por causa disso, eu tenho estudado cada vez mais. Eu tenho conversado cada vez mais com outros colegas médicos. Nos congressos que a gente tem, eu tenho procurado dar preferência para ir nessas salas, né, que a gente fala, que fala sobre demência, para saber o máximo possível para poder ajudar vocês e as famílias. E os pacientes, lógico, né, em primeiro lugar, porque é muito chato, é muito triste e causa um sofrimento muito grande. Então, por isso que eu falo, contem comigo realmente nisso, e eu não vou desistir, porque eu sei que às vezes a família está devastada, né? Tem situações que são difíceis, tem situações que a pessoa ela se descontrola, ela fica agressiva, e muitas vezes não é fácil a gente conseguir controlar isso. Mas uma coisa importante para a maioria de vocês que eu queria dizer é o seguinte: a demência ela não começa grave. Ah, mas é óbvio isso que você está falando. Não, não é. Não é, porque eu tive recentemente casos de pacientes que falaram assim: doutor, se eu descobrir que eu tenho demência, eu não sei o que eu faço. Eu vou ficar, sei lá o que eu faço da minha vida. Ou a família também pensa isso. Só que assim, a maior parte dos pacientes que têm demência estão passeando no shopping, estão fazendo piquenique no parque, estão visitando seus familiares. A demência ela não começa grave, não é aquela situação do filme, da série que você está assistindo, da novela, em que a pessoa ela já não reconhece mais ninguém. Não, não é assim. Até se chegar nesse ponto, de modo geral, são muitos anos. Então você vai ter muito tempo para aproveitar os seus familiares. E eu volto a dizer também, né, gente? A gente tem que, cada dia eu também aprendo isso. Quando você vai em velório, né, como eu fui hoje também, de uma pessoa de 57 anos, você para pensar na sua vida, se reflete, você fala como a gente tem que aproveitar a vida, né? Como a gente tem que curtir cada dia, não ficar se irritando por bobagem, porque a vida passa rápido e não vale a pena. Não vale a pena. E a demência é isso. A demência, de modo geral, ela não começa grave. E não significa que ela vai evoluir tão rapidamente assim. Claro que tem situações que acontecem, mas muitas vezes não é assim. Então você vai ter muito tempo com o seu familiar. Agora, os medicamentos, que é a sua pergunta, Rose. Eu costumo dizer que eles funcionam, é como se você estivesse numa estrada, você está dirigindo. O medicamento é como se ele fosse o pé no freio, no pedal do freio. Você diminui a velocidade da progressão da doença. Não é um freio de mão. Você não está estacionando. Você até falou aqui de pausar. Não, você não está pausando. Você não está estacionando o carro. Você está diminuindo a velocidade. E isso é o que podemos fazer hoje. Então, se me perguntar, você é a favor das medicações? Sim, eu sou a favor. Sou a favor porque é o que temos para fazer. O dia que descobrirem a cura do Alzheimer, maravilha, graças a Deus. O dia que conseguirem reverter a doença, maravilha. Mas por hora, nós não estamos nesse ponto. Então vamos fazer aquilo que é possível, que é usar esses medicamentos. Só que não é só os medicamentos, gente. Não é só os medicamentos. Tem que socializar essa pessoa. Existem atividades para a mente que ajudam muito. Por exemplo, tem as atividades daquele grupo Supera, que ajuda muito. Atividade física. E tudo isso serve tanto para quem já tem, como para quem quer prevenir de ter. Tá? Então, lembrem-se disso.
Quem mais entrou aqui? Olha quanta gente. Boa noite, Aline, Diego, Glória, boa noite. Vamos lá, ó, temos mais perguntas aqui. Só tomar mais um pouquinho de água. Solange também entrou. Boa noite, Solange. Tudo bem? Saudades de vocês, hein? De você e de todo mundo. Suplementação de vitamina B12. A Ana está fazendo aqui a pergunta. Obrigado, Ana, pela participação. Suplementação de vitamina B12 pode evitar? E se a pessoa tem nível baixo de B12, ela aumenta o risco de desenvolver demência, uma vez que tem a genética na família? Puxa, olha, essa é pergunta de pós-graduação quase, hein? Excelente seu raciocínio aqui. Vamos simplificar isso aqui para todo mundo entender. Então, o que a Ana está perguntando é o seguinte. Se a pessoa que tem vitamina B12, ela pode ter demência. E se ela já tem a genética também, a vitamina B12 baixa pode estimular ter demência. Temos que separar isso em duas partes, tá, Ana? Temos que separar em duas partes essa tua resposta, que é uma pergunta bem inteligente. Então, eu vou responder da seguinte forma. Primeiro, uma pessoa que tem vitamina B12 baixa pode ter alteração de memória? Pode. Temos que suplementar? Temos. E temos que descobrir por que essa pessoa está tendo vitamina B12 baixa. O que está acontecendo? Não está comendo carne, não está comendo verdura de folha escura? O que está com algum problema no estômago? Então a gente dá vitamina B12 e a memória dessa pessoa volta ao normal. Ou seja, isso não é demência. Isso é falta de vitamina B12. Tá? Deu para entender? Isso não é demência. Isso é falta de vitamina. Eu dou a vitamina e a memória volta ao normal. Certo? E hoje está tendo até uma revisão aí dos valores, porque a gente vê aqueles valores do laboratório, minha vitamina B12 tá boa. Não é bem assim, hoje já está se mostrando que é melhor deixar um pouquinho mais alta, tá? Então, está tendo essa tendência hoje. Agora, a sua outra pergunta, essa é de pós-graduação, de doutorado. A pessoa que tem, se ela está com a vitamina B12 baixa, pode desencadear o Alzheimer? Talvez, Ana. Talvez possa funcionar como aquilo que eu te falei, que é o gatilho. É o risco. Você já tem um risco de ter problema de memória, que é a genética. Aí você arruma mais um, que é a falta da vitamina B12. Eu não pagaria para ver. Eu faria reposição logo da vitamina B12 para não correr esse risco. Tá? Vamos lá. Rosana que escreveu aula. Rosana, eu te mando o link depois, tá bom? Eu vou mandar para você. Eu vou pedir para você escrever, Rosana, a aula, porque aqui onde você escreveu, quando eu terminar a live, vai apagar. Então você vai lá no Instagram, manda mensagem direto para mim, ou onde tem o folder da live, você escreve ali, que lá vai ficar lá sempre. Aí eu mando para você o link da aula, tá bom? Se alguém, o que eu estou falando aqui para ela, que eu falei para quem entrou agora, que eu tenho tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tenho disponível num e-book, que está numa plataforma à venda, custa R$10, e está tudo organizado isso para quem quiser ler um pouco mais. E tem uma aula também, que dura uns 40, 45 minutos, que também tem a participação de outras pessoas, que a gente discutiu e organizou essas informações todas de demência. E essa acho que está R$19,90, se não me engano, lá nessa plataforma da Hotmart. Aí eu mando o link para vocês. Então quem quiser, não aqui onde a gente está conversando, mas lá no Instagram, nas mensagens ou no comentário onde tem o pôster dessa live, escreve lá aula ou e-book, que eu mando o link para vocês, tá?
Obrigado, Rosana, pela participação. Algumas pessoas têm agressividade por falta de tratamento logo que descobriu? Não é isso. Não é o fato de ter tratado, vamos dizer assim, mais tardiamente que vai desencadear isso. Então, ninguém precisa se sentir culpado por isso, não. É uma evolução da própria doença e, como eu disse, porque mesmo com o tratamento, a doença não está parada, ela está sempre evoluindo. Então, a agressividade é uma lombada no meio do caminho. É um obstáculo que a gente tem que transpor de alguma forma e buscar caminhos, remédios, descobrir possíveis causas para isso, tá bom? Doutor, boa noite, sou um genro de sua paciente. Obrigado, Renato, pela participação. Ela passou por cirurgia cardíaca há 7 anos. Isso é um fator que pode desencadear demência? Olha, Renato, está mexendo na parte vascular, tá? Pode ser um fator de risco? Pode. Não vou dizer para você que não. Mas se ela, durante esse procedimento todo, ela sempre ficou bem, não tem outros problemas de saúde e ela está, vamos dizer assim, continua se cuidando, você diminui a chance, tá? Mas tudo que mexe, né, com a circulação, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia de um aneurisma no cérebro, pode ser um fator de risco? Pode. Não significa que vai acontecer, mas é um fator de risco. Dona Conceição, boa noite. Dercy. Júlia, boa noite, Júlia. Sou a Irene, Marco, gostando. Parabéns, gostando muito da live. Muito obrigado, gente. Então, aquela é minha sogra, né? Obrigado, dona Irene, pela participação. Tá vendo? Vocês falam que genro e sogra não se dá bem, eu me dou bem com a minha. Diretamente de Minas Gerais, minha sogra assistindo. Muito obrigado, dona Irene, por participar aqui. O Marinês também está presente. Tem um outro comentário aqui. Desconfio da minha avó que está começando a ter demência e minha mãe acha que ela quer chamar a atenção. Puxa, obrigado, Júlia, por dividir aqui esse comentário com a gente. Olha, isso é um dos pontos do tema, né? Do nome aqui da nossa live, que é teimosia, esquecimento ou doença. Super legal, vou responder isso aqui para vocês. Então, uma situação super frequente, pessoal, super frequente. Muitas vezes as famílias acharem que a pessoa está, teimando, que ela está sendo chata, que ela está querendo chamar atenção. Muitas vezes não é isso, pessoal, não é isso não. Isso às vezes é a ponta do iceberg. E eu não culpo vocês, eu não culpo sua mãe, viu, Júlia? Não culpe sua mãe, porque é natural, né, a gente, primeiro, às vezes, negar um pouco, ter medo do diagnóstico da demência. Isso, eu tenho medo disso acontecer com qualquer familiar meu. Tenho medo de acontecer comigo. Como eu falei para vocês, eu acho a demência terrível, uma coisa péssima. Tenho raiva mesmo, assim, porque falo, gente, é uma vida que está ali, é uma pessoa que está ali e que está desconectada da família. Então isso é muito triste. Por isso o motivo de fazer essas lives, por isso o motivo de estudar tanto sobre o tema, que é para poder ajudar vocês, tá? Então, se você desconfia, eu vou voltar para o primeiro comentário que eu fiz aqui na live hoje. Desconfiou? Procura avaliação. Tem que avaliar. Se você conhece a sua avó e ela está diferente, procura ajuda. Vamos fazer essa avaliação. Pode ser que seja só chamar atenção? Pode, tomara que seja, né? Tomara que seja. Porque aí pelo menos a gente sabe que a memória tem menos chance de dar problema. Tomara que seja, mas a gente não pode ficar torcendo para que seja isso.
Então, a minha recomendação é: procure ajuda. E os casos de teimosia de pessoas que têm demência e que estão apresentando teimosia? Difícil, né? Difícil. O que fazer nessas situações? Essa semana mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem aqui me perguntando: doutora, minha mãe não está querendo tomar banho. O que eu faço? Você tem alguma dica para me dar? O que eu faço sobre isso, né? Eu falei: olha, vamos lá então, vou dividir aqui com vocês algumas dicas. Já estamos aí com 50 minutos de live, hein? Quanta coisa a gente já falou. Bastante temas, e fico feliz com a participação de vocês. Muito obrigado, viu, pelo empenho aí em contribuírem, e a gente vai dividindo as informações. Então, assim, vamos lá. Teimosia. A pessoa não quer tomar banho. Não fala que ela vai tomar banho. Não fala. Prepara o banheiro, deixa o cenário arrumado e só fala: vamos lá, agora está na hora de ir ali no banheiro. Procura mudar o foco um pouco da pessoa. Se você anuncia antes, se você faz todo um ritual antes, que você já sabe que essa pessoa não gosta, você só vai estar realmente desencadeando o processo. Então, evita de fazer isso. Quando a pessoa está muito repetitiva, ou quando ela quer sair de casa, por exemplo, e você não consegue contornar isso, o que você faz? Muda o foco, muda a atenção dessa pessoa para outra coisa. Eu vou dar 2 exemplos diferentes. A gente sempre fala isso, né, de mudar o foco, mas eu vou dar 2 exemplos bem legais de que eu aprendi com os pacientes. Tem uma senhora bastante idosa que chegou para mim uma vez no consultório com a filha. Eu vi que ela estava mais calma. Eu falei: mas o que está acontecendo, né? Eu sempre, atendendo uma consulta, eu já sabia que essa senhora estava lá fora, né, antes de chamar. Eu falei: mas o que foi? Eu tinha visto o nome dela no computador. Eu falei: mas tá tudo tão quieto hoje, que estranho, né? Aí vem ela lá. Aí quando eu olho, tá com um pirulito na boca. A filha falou que o pirulito acalma ela. Eu falei: gente, achei sensacional. Sensacional. A criatividade dessa filha foi fabulosa. A gente fala muito da terapia do boneco, né? De você dar alguma coisa para essa pessoa que cause um conforto, um aconchego, um quentinho, né? Como dizem hoje. Então você oferecer muitas vezes um boneco, um bichinho, uma almofada, um cobertor, aquelas mantinhas de criança que a pessoa fica segurando, fica mexendo, isso dá uma sensação de conforto. Então eu deixo essa dica para vocês. Coloca isso na mão da pessoa. Então, essa do pirulito eu achei, assim, super legal, tá? Fica aí a dica para vocês, e de procurar mudar o foco para outras situações. Eu sei que eu falei que eram 2 exemplos, agora, olha, quem esqueceu do outro exemplo fui eu. Acho que eu vou ter que fazer uns testes de memória também. Eu não estou enrolando não, gente. Eu falei que eram 2 exemplos e agora me fugiu o outro. Qual que era? Era esse, eu ia falar, mudei o assunto, agora me perdi. Estou quase 1 hora aqui falando, né? Bom, depois se eu lembrar eu falo pra vocês. Mas era alguma coisa disso, de dicas que eu vi. Foi isso, o que foi o outro? Bom, enfim, depois se eu lembrar eu volto aqui no assunto. Vou fazer uns testes de memória amanhã. Tá bom? Então, procurem mudar a atenção da pessoa, procurem mudar o foco dela para outra coisa. Quero sair de casa. Lembrei. Você cobrir, por exemplo, os espelhos na casa. Eu cheguei um dia na casa de um paciente, estava com os espelhos cobertos. Aquilo desencadeava irritação na pessoa, porque ela não entendia o que estava acontecendo.
E isso ajudou bastante. Mexer com Lego. Tem uma outra paciente que mexe muito com Lego. Claro, né? Cuidado se a pessoa não vai fazer como uma criança, né? Colocar na boca, tudo. Mas brincar com Lego, fazer montagem, mexer. Tem uma outra que faz pintura. Tudo isso ajuda, certo? Vamos ver se temos mais alguma pergunta aqui. Doutor, quanto é prejudicial o consumo de muito açúcar em pacientes com Alzheimer? A Adriana aqui está me perguntando. Obrigado, Adriana, pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu já vou juntando. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Açúcar, né? Veja, o açúcar ele é inflamatório do corpo de modo geral. Então, assim, se a pessoa se ela já tem uma tendência a ter diabetes, se ficar tendo a hiperglicemia, pode prejudicar a demência. Nunca li nada a respeito, que especificamente o açúcar, por si só, vá causar algum prejuízo, salvo se a pessoa já tem diabetes, né? Se é uma pessoa que tem demência, mas não é diabética, essa pessoa já tem tantas restrições na vida, eu não ficaria restringindo muito não, tá? Não sei se essa pergunta veio por causa do pirulito, mas eu não me preocuparia muito com isso não. Eu acho que já são tantas restrições, né? Tantas dificuldades. Se a pessoa quiser chupar o pirulito, alguém falou de sorvete aqui, dá o sorvete, não tem problema não. Agora ela é diabética e faz 600 de glicemia, tudo bem, é diferente. Mas de modo geral não vejo problema não. Vamos ver. Acho que aqui a minha mãe alguma coisa se quer sorvete. Pode dar o sorvete, tá? Doutor, penso que a falta de atividades como arte e leitura contribui para o avanço da demência. E pensa muito bem, Renato. Pensa muito bem, é isso aí. Falta de atividade intelectual. E aqui, gente, ó, o Renato está falando de arte e leitura. Isso é totalmente diferente de vamos fazer palavra cruzada, ou caça-palavra, ou sudoku. Tudo isso é importante. O caça-palavra, a palavra cruzada e o sudoku. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Tem que expandir. Se você quer prevenir, leia o livro, leu 3 páginas, faz um resumo, anota o que você leu. Puxa na memória o que você leu. Tá? Muito bom, Renato. Isso aí. Vocês estão rindo porque eu esqueci o exemplo, né? Os kkk. Ó, tem mais gente participando. Alessandra. Mais gente aqui, branca. Então, olha, já estamos com 58 minutos de live. Alguém tem eu falei que eu ia responder tudo, hein? Passei por todos os questionamentos. Se eu pulei alguém aqui, minha cena, gente. Minha cena é que eu volto, tá? Mas eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês. Promessa paga, tá? Respondi todas as perguntas de vocês. E a gente acabou passando por tudo. A gente passou pelo diagnóstico, pelo que é demência, falamos de tratamento, falamos das dúvidas dos familiares. E aquilo que eu falei para vocês, se alguém tiver interesse em ter esse material organizado, tem um e-book que está à venda na Hotmart e uma aula também. O e-book custa R$10 e a aula arredondando acho que custa R$20, se não me engano. Está lá no link, eu posso mandar o link para vocês. Então vocês vão lá nos comentários da live, não aqui, aliás, no pôster ali do Instagram, ou me manda uma mensagem ali no direct que eu mando o link para vocês, tá bom? Vocês podem ler, assistir, compartilhar com mais gente para poder
esclarecer mais dúvidas e se aprofundar um pouco mais. Tem mais uma pergunta aqui. Considera Alzheimer avançado ter bom prognóstico para reabilitação pós-operatória de fratura de fêmur? Olha, fratura de fêmur vai piorar o Alzheimer, tá? Principalmente no momento ali da fratura de fêmur, infecção de urina, infecção de pulmão, queda, mudança de ambiente, mudança de casa, viagem, qualquer coisa assim é suficiente para a pessoa ficar mais confusa, principalmente naquele momento. As coisas podem voltar a ser como elas eram antes, vamos dizer assim, naquele quadro de estabilidade do Alzheimer que ela tinha antes? Pode ter uma perda? Pode também. Mas especificamente aqui, gente, eu só estou respondendo a pergunta aqui da fratura de fêmur. Se clinicamente a pessoa estiver bem, opera. Na minha opinião, eu não estou vendo os detalhes da situação, tá? Mas se a pessoa está clinicamente bem, o Alzheimer não é um fator impeditivo para operar. Aliás, é melhor que opere mesmo, porque senão essa pessoa pode ficar presa numa cama e aí sim piorar mais ainda o comportamento. Se tiver condições clínicas, conversa com o médico, conversa com o anestesista, tem condições, opera, tá? Fratura de fêmur, quanto antes operar, melhor. Nas primeiras horas, melhor. Certo? Gente, Márcio, personal trainer. Boa noite, Márcio. Teve um imprevisto, ficou gravado? Vai ficar gravado aqui, tá? Eu vou deixar gravado aqui no meu Instagram. Quem não pôde assistir, consegue ver depois. Ou quem chegou mais tarde pode ver depois. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquei feliz de rever aqui muitas pessoas conhecidas, muitos familiares de pacientes, alguns pacientes também, e outras pessoas que também estão vindo aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela participação. Contem comigo, seguimos juntos, porque eu sei que esse tema não é fácil. Um enorme beijo para todos vocês, fiquem com Deus e contem comigo, seguimos juntos.